Pessoal, boa tarde, tudo bom? Como prometido, eu ia gravar um vídeo aqui para vocês falando sobre a medida provisória 927 de 2020, que entrou em vigor hoje, né, na data da publicação. Ela foi preparada ontem e entra em vigor hoje, tá? Acabei de ser informada, assim, agora há pouco, que o artigo 18, que tratava sobre a questão da suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses, ele vai ser revogado pelo presidente, tá? Ainda não confirmou, ainda não sei ao certo se haverão ou não revogações de outros artigos, porque eu tenho comigo que tem muita coisa inconstitucional aí, tá? Mas a informação confirmada mesmo, oficial, é essa, que até agora somente o artigo 18, que fala sobre a suspensão do contrato de trabalho, é que vai ser revogada. E as outras coisas, nesse sentido, se mantêm. Então, como vocês podem ver, é um período de muita instabilidade, as pessoas não sabem direito para onde correr, tem coisas que eles estão tentando ajustar, como, isso aí só evidencia como foi feito meio que nas coxas. Isso aí foi meio que espirrou, fizemos uma MP, estamos tentando aí tapar o buraco dessa emergência e tá saindo uma meleca só, tá? Então, eu vou continuar com o meu vídeo aqui comentando com vocês alguns aspectos da MP, menos a da suspensão, que ela foi revogada. Repito, ela foi revogada, ok, pessoal? Então, vamos tentar entender aqui o que o governo espera da gente. Eu vou falar primeiro sobre a MP, só sobre a MP, tá? E depois eu vou emitir um parecer, uma opinião minha, tá? Do se é constitucional, não é constitucional e essa situação toda no geral, tá? Inclusive opiniões que vão até para áreas tributárias, enfim. Vamos lá, pessoal. Eu tô aqui com a medida provisória aberta aqui do meu lado. Eu queria começar comentando com vocês que essa medida provisória, o primeiro capítulo dela fala exatamente que ela tem um prazo, uma delimitação de tempo, tá? Então, essa medida provisória ela não vai valer para sempre. Ela vai valer enquanto tiver o período estabelecido de calamidade. Hoje, agora, dia 23 de março de 2020, nós estamos com o período de calamidade instituído entre os dias 22, se eu não me engano, até o dia 31 de março, tá? Então, essa medida provisória vai valer para esse período. Por enquanto. Pode ter alteração? Pode vir aí um complemento dizendo, olha, nós vamos ter que estender o período de calamidade e automaticamente eu acredito que essas medidas aqui também vão se estender para esse período de calamidade. Ela não vai valer para sempre, ela não vai alterar a CLT de forma ad eterno, vamos dizer assim, ad eterno entre aspas, né? Ou até que venha outra situação. Ela vale só para esse período de calamidade, ok? Então, é isso que fala exatamente o artigo 1º. Essa medida provisória dispõe sobre as medidas trabalhistas que poderão ser adotadas pelos empregadores para preservação do emprego e da renda e para enfrentamento do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6 de 20 de março de 2020 e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, Covid-19, decretado pelo ministro de Estado da Saúde, em 3 de fevereiro de 2020, nos termos dispostos na Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Então, o que ele está falando aqui? Junto com o parágrafo único que eu vou ler para vocês. O disposto nessa medida provisória se aplica durante o estado de calamidade pública. É isso que eu estava falando para vocês. O parágrafo 1º do artigo 1º fala exatamente isso. O disposto nessa medida provisória se aplica durante o estado de calamidade pública e somente durante esse estado, tá? Ele não vai além disso, tá? E para fins trabalhistas, não é fim civil, não é fim tributário, não é fim administrativo, é fins trabalhistas. E constitui hipótese de força maior nos termos dispostos no artigo 501 da Consolidação dos Direitos do Trabalho. Beleza? Aqui está delimitando até onde vai essa medida provisória. Então, vai do dia da sua publicação até o dia 31 de março, que é onde está instituído até então, até onde eu saiba, o período de calamidade. Pode ser que venha a ser mais, e pode ser que eu esteja equivocado também. Por favor, me corrijam se eu estiver, tá? Artigo 2º. Durante o período de calamidade pública que se refere ao artigo 1º, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito, a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício que terá
preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição. Aqui estão dizendo o seguinte, pessoal, nesse artigo 2º, o que vale é o que vai ser acordado entre as partes. Nós vamos dar aí uma sobrepairada no que está no CCT, na convenção, no Acordo Coletivo de Trabalho, e no ACT, na Convenção Coletiva de Trabalho e no Acordo Coletivo de Trabalho, no CCT e no ACT. Nós vamos deixar isso de ladinho e nós vamos ficar só com o que está acordado entre as partes, tá? Exceto nos limites da Constituição Federal, tá? Então, tem um limite aqui, tem um mínimo que tem que obedecer ao que está na Constituição Federal. Qual é o problema que eu vislumbro aqui? Exatamente essa vulnerabilidade que fica exposto o trabalhador. Para mim, tenho que esse artigo aqui é inconstitucional, tá? Por mais que seja um período de calamidade pública, você tem que manter uma proteção para quem é o mais fragilizado. E nesse caso, nós temos como princípio no direito do trabalho brasileiro a proteção do empregado. Aqui eles estão dizendo, olha, simplesmente não vai valer o que está na tua convenção coletiva, no teu acordo coletivo. É mais importante, não é que não vai valer, é mais importante você ter, nesse caso, um acordo entre você e o teu chefe. E nós sabemos que essa balança muitas vezes não é equilibrada, não é equacionada de forma devida, tá? Então, muito cuidado aqui, eu não sei como é que o STF vai encarar essa situação. A ANAMATRA já emitiu uma publicação, né, oficial, uma nota oficial repudiando a medida provisória como um todo, alegando exatamente como situações como essa que deixam o trabalhador numa situação muito vulnerável, e eu concordo. Tá? Aqui, esse artigo 2º é um clássico exemplo disso, ok? Dando continuidade aqui, pessoal. Para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade pública e para a preservação do emprego e da renda, poderão ser adotadas pelos empregadores, dentre outras, as seguintes medidas. Inciso 1º, teletrabalho. Eles vão depois falar de cada item certinho. Mas primeiro aqui, o teletrabalho. Segundo, antecipação de férias individuais. Terceira, concessão de férias coletivas. Quarto, aproveitamento e antecipação de feriados. Quinto, o banco de horas. Sexto, a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho. Sexto, o direcionamento do trabalho para qualificação. Aqui foi revogado, tá? E sétimo, definimento e recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço, tá? Vamos começar pelo primeiro aqui, o teletrabalho, tá? Que muitos já devem estar nessa situação. Então, artigo 4º, durante o estado de calamidade pública a que se refere o artigo 1º, o empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, o trabalho remoto ou outro tipo de trabalho à distância e determinar o retorno ao regime do trabalho presencial, independentemente da existência de acordos individuais ou coletivos, dispensando o registro prévio e alteração do contrato no contrato individual de trabalho. Aqui está dizendo basicamente o seguinte, olha, pode teletrabalho, o empregador é que vai estipular isso, não precisa estar em acordo com a convenção coletiva essa permissão de você fazer teletrabalho, tá? E você não vai precisar alterar o contrato de trabalho, fazer um adendo, alguma coisa dessa forma para que exista o teletrabalho. Então, basicamente, isso aí é uma imposição, entre aspas, do empregador. Fazer, o seguinte, é teletrabalho e pronto, acabou. Né? Não tem muito para onde correr e não precisa, não há ACT ou CCT que vá derrubar isso aí, tá? Aqui, é o que está dizendo aqui, tá? Parágrafo 1º. Para fins dos expostos nessa medida provisória, considera-se a trabalho, teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, a prestação de serviços preponderantemente ou totalmente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e comunicação que, por sua natureza, não configuram o trabalho externo, aplicável no disposto do inciso 3º, caput do artigo 63 da CLT. Aqui ele está explicando o que se configura como teletrabalho, né? Então é você fazer o trabalho de forma remota, tá? O que eles consideram como isso. Aqui eu achei interessante eles fazerem essa diferenciação do trabalho externo, porque para pessoas que trabalham segundo os preceitos do artigo 62, inciso 3º, que seja, fazem um trabalho fora, por exemplo, um vendedor ambulante que faça esse trabalho de vender externamente e tal,
ele não vai configurar um teletrabalho, né? Obviamente. Então, aqui eles já estão descartando essa possibilidade para deixar isso bem claro, tá? Isso está no parágrafo 1º. Parágrafo 2º. A alteração do que trata o caput será notificada ao empregado com antecedência de, no mínimo, 48 horas por escrito e por meio eletrônico. O que está dizendo aqui é que, se for fazer teletrabalho, tem que notificar o empregado ou por escrito 48 horas antes de começar o teletrabalho. Então, ou por escrito ou por meio eletrônico. Pessoal, aqui entenda o meio eletrônico no seguinte sentido. E-mail, eu não sei... Ficou abrangente, algumas pessoas podem vir a interpretar como WhatsApp, eu acho viável também. Só que você tem que tomar cuidado que o WhatsApp, a mensagem pode ser apagada, né, para ambas as pessoas. Então daí como é que você tem esse registro oficial que foi dito para você fazer teletrabalho? Então, para a garantia do empregador, eu recomendo que você mande por e-mail ou por escrito, formalizado mesmo. Não é que está desqualificado o WhatsApp como meio eletrônico, só que tem essa questão da insegurança da pessoa poder pagar, tá? Então, fica aí uma dica para vocês, beleza? Há disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, pela manutenção ou pelo fornecimento dos equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessária e adequada à prestação do teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, e ao reembolso das despesas acerca do empregado, arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito, firmado previamente ou no prazo de 30 dias, contado da data da mudança do regime de trabalho. Tá? Se você for levar um laptop de casa, né, para você fazer teletrabalho do seu empregador, como é que vai ficar essa manutenção? Como é que você vai cuidar disso aí? Né? É aquela meio que como locação, contrato de locação mesmo. Você vai entrar no imóvel, a pessoa vai lá fazer uma vistoria de como é que estava o imóvel antes para você entregar da mesma forma depois do fim do contrato. Aqui é um paralelo mais ou menos assim, olha, você tem aqui um laptop, você tem uma impressora, você tem tal situação, tal equipamento e tal, faz uma vistoria para ver como é que estão as condições e deve se retornar dessa forma. E isso aí, eles estão dizendo que tem que estar previsão em contrato, tá? Escrito. Ou previamente, ou você leva o equipamento e você tem até 30 dias para botar isso escrito no contrato, tá? Como é que estão as condições do equipamento, como é que você tem que utilizar, os cuidados que deve ter, se deixa em área arejada, que não bata sol, blá, 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 blá. Então, cada um vai ter uma determinação nesse sentido, ok? Parágrafo 4º. Na hipótese do empregador não possuir os equipamentos tecnológicos e a infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho, do teletrabalho, do trabalho remoto, do trabalho à distância. Inciso 1º. O empregador poderá fornecer os equipamentos em regime de comodato e pagar por serviços de infraestrutura, que não caracterizam verbo de natureza salarial. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Se você não tem condições de fazer o teletrabalho em casa com o seu computador, o que eu não acho que deveria acontecer também, o empregador vai fornecer para você as condições necessárias, tá? Desde computador até internet, se você não tiver internet, ou então vai reembolsar esse custo. Vamos dizer, por exemplo, que você está usando a internet da sua casa só para fazer trabalho, né? Ou então durante o período do teu expediente, você só está usando a internet para isso. Então, você pode vir a pedir o reembolso do seu empregador nessa situação. Falar, olha, eu estou usando a internet da minha casa durante o período aí que era para estar no trabalho, então eu quero aí uma compensação por isso aí, tá? Isso vai ter que ser acordado por escrito previamente, tá? Cuidado. Outra situação, ele também te fornecer o que é preciso para você executar o seu serviço em casa. Então, computador, impressora, qualquer outro equipamento específico, até a internet, se for o caso, porque nem todo mundo é obrigado a ter internet, né? Então, isso aí vai ter que ser levantado e custeado pelo empregador. Atenção com a internet, tá? Se eu opto por continuar com o serviço após esse período aí de quarentena, de calamidade que está decretado, a internet é por responsabilidade minha, tá? Isso é só durante esse período aí de quarentena, de teletrabalho e tal, que você vai usar a internet para fazer o teu emprego. Se você optar por ficar depois, você tem que, obviamente, pagar do seu dinheiro, tá? E o que é o regime de comodato que está escrito aqui? É um empréstimo gratuito. Tá? Fala, olha, então eu tô te emprestando aqui, isso não vai compor teu salário, não é salário in natura, é para você uma ferramenta para você poder utilizar, é para o trabalho, não é pelo trabalho.
Tá? Então, muito cuidado aí. Que se for pelo trabalho, aí é salário in natura, mas é para o trabalho. Então, como é para o trabalho, ele não vai constituir salário in natura. É isso que eles estão dizendo aqui, tá? Inciso segundo, na impossibilidade de oferecimento do regime de comodato de que trata o inciso primeiro, ou seja, eu não consigo te fornecer material, né? O período de jornada normal de trabalho será computado. O período de jornada normal de trabalho será computado como tempo de trabalho à disposição do empregador, tá? Ou seja, eu teria que trabalhar com o laptop. Eu não tenho laptop, a empresa não tem laptop, não tem nem como ter laptop, mas o meu tempo na minha jornada de trabalho mesmo vai ser considerado como tempo à disposição do empregador, ou seja, eu vou receber por isso, tá? Porque não é a tua culpa, você não é obrigado a ter laptop, quem tinha que fornecer laptop era a empresa, era o empregador, e se ele não fez isso, ele vai ter que te pagar, tá? Pagar porque você, aquele período da tua jornada, você está a tempo à disposição do teu empregador, tá? Então, atenção aí, mas assim, somente se há absolutamente impossibilidade de você realizar o serviço. Mas eu tenho computador em casa e eu vou usar. Beleza, então vocês podem acordar com o teu empregador para que você pague aí, tipo, uma taxa de desgaste do aparelho, né? Porque ele era obrigado a fornecer isso. Inclusive, a internet é minha, o computador é meu, então vamos chegar no acordo aí para eu pagar uma certa taxa aí para estar usando material que é meu, tá? Se a empresa não fornecer, é perfeitamente possível nesse caso. Ok? Aqui está dizendo, olha, ninguém tem laptop, ninguém tem internet, seja lá o que for, fica inviável fazer isso aí. Então, nesse sentido, a gente vai te pagar porque você está a tempo à disposição do empregador, tá? É o que diz esse inciso segundo aqui do parágrafo 4º. Continuando, pessoal. O tempo de uso de aplicativos e programas de computação fora da jornada de trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição, regime de produção ou de supervisão, exceto se houver previsão em acordo individual coletivo. Acordo individual ou coletivo. O que está dizendo aqui? Olha, terminou meu expediente, certo? Acabou. Se eu continuar fazendo, não, eles estão dizendo que qualquer aplicativo da empresa, ou seja o que for, isso não vai caracterizar um tempo à disposição do empregador. Só se você entender o contrário em um acordo individual ou coletivo. Tá? Se tiver no acordo individual coletivo que você ficando além da tua jornada é tempo à disposição do empregador, então beleza. Se não tiver, não é. Qual é a outra falha grande que eu vejo aqui? Eles falam em tempo à disposição do empregador, mas não falam em hora extra. Entendeu? Eu não entendo como se consegue só falar tempo à disposição do empregador, mas não consegue falar em hora extra. Né? Se eu tenho uma jornada de trabalho que eu tenho que cumprir e se eu tenho um sistema dentro da minha empresa que consegue vislumbrar a hora que eu faço login, lockout, e isso dá para fazer controle de jornada, obviamente que se eu fizer a mais da minha jornada, né, eu consigo, eu vou ter direito a horas extras. Aqui não tá rechaçando isso de jeito nenhum, só que não tem previsão. Então como é que faz? Mas daí eu não tenho como ter controle porque o meu trabalho, eu não tenho login, logout, não tem sistema, o controle de tempo é frouxo, é solto, então teria que combinar, porque é o que está aqui, né? Novamente, é o que está aqui na MP, que o acordo individual, né, entre empregado e empregador é forte, vale, então teria que combinar com ele e falar, o seguinte, então flexibiliza, faça a minha jornada por obra, né, e por tarefas e não por hora, né? Então, em vez de eu ter que nem como eu tô na empresa, por exemplo, das 8 às 18, eu faço uma jornada flexível, mas eu te entrego uma tarefa por dia. Então, independente do horário, se você fizer a tua tarefa em 15 minutos ou 15 horas, daí é com você, mas você teria que entregar aquela parte da tarefa diária para o teu empregador, tá? Então, isso poderia ser uma flexibilização de jornada nesse sentido, tá? Novamente, como eu não vislumbro aqui questão de horas extras, daí vai depender muito de que lado vocês estão, se é empregado, empregador, né? Que a gente sabe que as regras do jogo vocês vão tentar interpretar para beneficiar mais a própria classe e faz parte do jogo, tá? Então, para empregador, tá? O que eu recomendo? Se você não puder fazer o controle da jornada vamos dizer, com o login, lockout do sistema, né? Eu recomendo, e nem e-mail é certo, tá, pessoal? Cuidado com isso, é horário de e-mail, porque eu já tive situações comprovadas que eu mandei um e-mail e demorou assim 4, 5 horas depois para chegar na outra parte.
Então o e-mail não é uma coisa certa para você fazer controle de jornada, tá? Eu posso ter mandado e-mail dentro do meu horário de expediente, sei lá, 5:30 da tarde e ter chego 7 horas, 8 horas da noite. Já aconteceu e aconteceu comigo, tá? Então não é uma questão pontual ali certa para você se respaldar. O ideal eu consigo fazer a controle da jornada por login e logout? Beleza, então tá bom. Então vamos continuar assim. Eu não consigo, então eu vou tentar flexibilizar a minha jornada, porque essa medida provisória me permite o acordo individual, tá? E o individual tá sobrepairando o acordo coletivo e a ACT, o acordo coletivo e a convenção coletiva. Então, nesse sentido, para os seus empregados, eu sugiro que vocês façam uma norma que, você tem que me entregar essa tarefa, isso aqui, você tem que me entregar esse relatório, você tem que me entregar essa planilha, seja o que for, uma tarefa. E flexibiliza no horário, mesmo porque levando em consideração que muitos empregados estão em casa com filhos pequenos e às vezes quando é difícil a criança quer atenção, enfim, tudo sabe como é que é essa rotina. E para o empregado, a minha recomendação seria você, se estabelecer alguma coisa de home office, de jornada, prever as horas extras, tá? Continuar com as horas extras, ok? Porque aqui não está rechaçando. Só fala tempo à disposição do empregador. E o que foi, novamente, repito, uma falha muito grande que eu entendo, tá? Beleza, pessoal? O que mais aqui? Sim. E por último aqui, o artigo 5º, né? Do último do capítulo 2. Fica permitida a adoção de regime de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância para estagiários e aprendizes, nos termos do disposto desse capítulo. Ou seja, tudo isso aqui vai valer para estagiário e para aprendiz, tá? O teletrabalho, perfeitamente cabível. O pessoal do TJ, dos tribunais de justiça dos estados já deve estar aplicando isso aí. E muitas também empresas podem mandar o estagiário fazer teletrabalho em casa, tá? Que é o que está previsto aqui na medida provisória. Eu vou fazer assim, pessoal, para os vídeos não ficarem longos e para vocês irem direto para o ponto de vocês, eu vou dividir pelos capítulos que estão aqui, que são as temáticas e as hipóteses que eles estão prevendo aqui para mitigar essa situação trabalhista, né, dentro dessa calamidade pública. Então, meu primeiro vídeo eu encerro aqui, exatamente falando da questão do teletrabalho. Meu próximo vídeo é a antecipação de férias individuais, tá bom? Então, não percam e vamos em frente.